E quando ele teve revelação, quando caiu a ficha dele, quando ele começou a entender o reino de Deus, o Evangelho, ele tentou introduzir o reino de Deus, o Evangelho do reino, na denominação onde ele estava, na estrutura religiosa onde ele estava. Houve um choque com aquele sistema evangélico. Ele foi expulso daquele lugar e começou um grupo na casa dele. Com ele veio a Selma. Logo depois veio o Parpes e a Amanda. Logo depois veio eu e depois os demais irmãos. Ali o Dani de São Vicente começou a pastorear a vida do Toninho. Foi corrigida, acho que, vamos colocar aqui, 100% das coisas na vida do Toninho. Até o batismo na vida do Toninho foi corrigido, porque ele tinha sido batizado por aspersão. E a Bíblia, quando fala de batismo, é imersão, mergulhar inteiro. Até isso na vida do Toninho foi corrigido. Detalhe, ele era um pastor durante 22 anos. Depois eu conheci ele na escola, ele foi meu professor de história, eu estava nas drogas, ele me evangelizou dentro da sala de aula, ele me batizou, começou a pastorear a minha vida, o Parpinelli entrou no batismo meu também, ele e o Toninho. E aí começou a minha caminhada. E foi aquele início, aquele 2001, 2002, 2003, 2004, quando eu fui batizado também, foi um momento que Deus deu muita revelação, muita clareza, a gente teve muito entendimento a respeito do reino de Deus, a respeito da vida de Jesus, a respeito do que é igreja, a respeito do Evangelho, muita revelação. E logo depois começou um período, um momento na nossa vida, no nosso grupo, no nosso meio, de edificar e formar essas vidas que tinham entendido esse treco, que tinham entendido esse negócio. Começou um período de muita edificação, muita formação na nossa vida. E depois disso começou um período que me parece que agora ele está mais evidente, mais notável, um período muito de evangelização, muito de proclamação, de manifestação dos filhos de Deus. Paulo, o apóstolo, em Romanos, ele fala que a criação, o mundo, as pessoas do mundo, geme ardentemente, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Como se Paulo estivesse falando que os irmãos, os discípulos, a igreja fosse a esperança do mundo. Então eu vejo, hoje eu estava pensando muito nisso na nossa história, Rafa. E eu vejo que nós estamos nesse momento muito de proclamação, muito de manifestação. E eu vejo que os irmãos que estão chegando agora vão passar por todo esse processo também. De receber essa revelação, de entender a coisa, entender o que Deus está fazendo, de formação de vida, de caráter, de vida ministerial, de maturidade financeira, maturidade emocional, maturidade espiritual, para também manifestar, para também proclamar, para comunicar, para estender isso para outras pessoas. Mas me parece que nós hoje temos que fazer um pequeno ajuste na revelação que Deus já nos deu a respeito do que é igreja. Um pequeno ajuste, tanto dos antigos quanto dos novos. E me parece que é um ajuste geral, ao meu ver, que nós temos que fazer. E nessa pequena introdução, eu quero expor para os irmãos, de uma maneira muito simples e muito clara, o que é igreja e o que não é igreja. Sabe por quê? Porque volta e meia nós falamos, eu vou na igreja, eu saí da igreja, eu levei não sei quem para a igreja. Nós falamos erradamente, eu vou na igreja. Porque ainda precisa fazer alguns ajustes, nós ainda precisamos entender
que nós somos a igreja. Nós não vamos na igreja. Irmãos, igreja não é um edifício material. Igreja não é um prédio. Igreja não é um salão. Igreja não é uma casa. Igreja não é feita de tijolo e cimento. Igreja são pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus. Igreja não é uma instituição humana de caráter jurídico legal. Não é. Não tem CNPJ. Igreja é a família de Deus. Igreja não é uma denominação ou uma associação. Igreja é a esposa do Cordeiro. Igreja não é propriedade de um homem ou de um grupo de pessoas. A igreja não pertence aos discipuladores, não pertence aos pastores, não pertence aos evangelistas, não pertence aos profetas, nem aos apóstolos. Igreja tem um só dono: Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que bom, né? Que bom, né? Tá entendendo ali, ó. Igreja é o povo de Deus. É o corpo de Cristo. É o templo do Espírito Santo. Irmãos, igreja não tem nome. Quando você coloca igreja batista, igreja pentecostal, igreja presbiteriana, bola de neve, comunidade, fulano das quantas, não sei o que, evangélica, daquilo, já está dividindo. A natureza original da igreja não tem nome próprio, é só igreja, sem nenhum adjetivo. Se você lê Atos, os 28 capítulos de Atos, principalmente os primeiros, você vai perceber a natureza original da igreja. A única distinção que a Bíblia faz de igreja, eu já li a Bíblia 10 vezes inteira, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Esse ano eu estou lendo pela 11ª vez, em espanhol. Eu fui para a Argentina há 2 anos e um discípulo me deu uma Bíblia em espanhol. Se você lê a Bíblia, você lê Atos, você vai perceber que a única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A Bíblia fala da igreja que estava em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, na cidade de Antioquia, a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Tessalônica. Não tinha nome próprio. E Éfeso significa desejável? Éfeso é o nome de uma cidade. É o nome de uma cidade. É. E os habitantes de Éfeso são efésios. Os habitantes de Corinto são coríntios. Os habitantes de Agudo são agudenses. Os habitantes de Tessalônica são tessalonicenses. Não era uma denominação que Paulo estava escrevendo ali na carta. É aos cidadãos da cidade de Tessalônica, de Filipos, de Colossos, de Éfeso, de Corinto.
Então me parece, olha só que importante, tá vendo como a ficha do pessoal está caindo? Nós precisamos fazer esses ajustes, tanto nos velhos quanto nos novos, porque até os velhos eu vejo falando, eu vou na igreja. Eu levei não sei quem para a igreja, se referindo à reunião de domingo à noite, irmãos. Igreja não é a reunião. Igreja são pessoas que nasceram de novo, que passaram pela porta, que se arrependeram, foram batizados, receberam o Espírito Santo. É a noiva do Cordeiro, é o povo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Nós não vamos no templo, nós somos o templo. Leia 1 Coríntios 3,16. Paulo faz uma pergunta, ele fala assim, ó, por acaso vocês não sabem ainda que vocês são o templo do Espírito Santo? Nós não vamos no templo, nós somos o templo, às 24 horas por dia. A igreja não é uma congregação. A igreja se congrega e nós estamos congregados agora. Mas daqui um pouco nós vamos descongregar e vamos para as nossas casas. Mas nós continuamos sendo igreja. A igreja vai no banheiro, a igreja vai na faculdade, a igreja faz a barba. Tem uma igreja ali, não faz. Faz sim, é padre. A igreja está precisando doação de gilete. Então eu quero propor, irmãos, esse ajuste. Ao invés de falarmos, nós vamos na igreja, se referindo à reunião geral de domingo às 7 horas da noite, vamos mudar, vamos falar assim, nós vamos no encontro dos irmãos, dos discípulos, nós vamos na reunião, nós vamos na casa da Selma. Amém? Amém. Porque quando nós falamos, mas eu sei que igreja, o que é igreja, e eu sei que a reunião, o prédio não é igreja, mas eu falo para facilitar. Mas sabe qual que é o problema? Que a pessoa que está do seu lado e não sabe disso, escuta você falando, eu vou na igreja, inconscientemente você está ensinando ela que a igreja é o prédio. Inconscientemente. Por isso que vai facilitar muito o trabalho do Senhor de cair a ficha nossa e do pessoal quando a gente fala, usa a expressão correta. É só uma pequena correção. Amém? Amém. Feita essa introdução, eu quero falar algumas características da igreja que Deus quer edificar. Se a gente fosse pôr um título nessa palavra, eu colocaria a igreja que Deus quer. Primeiro, Deus quer edificar uma igreja de discípulos. Isso está escrito em Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus falou assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Presta atenção aqui. Jesus não mandou fazer evangélicos. Jesus não mandou fazer cristãos. Jesus não mandou fazer crente. Jesus não mandou fazer católicos. Jesus mandou fazer discípulos. Sabe qual é a diferença? Eu vou te contar uma estatística. No Brasil tem mais de 40 milhões de crentes. E o Brasil tem o índice de maior corrupção. Com 40 milhões de crentes. Tem o maior índice de corrupção, de roubo, de pedofilia, de depressão, de mentiras, de assaltos, de preguiça. Esses 40 milhões de crentes não estão mudando o Brasil.
Porque não são discípulos. Por isso que Jesus não mandou fazer crente, Jesus mandou fazer discípulo. Porque discípulo é a palavra que melhor expressa aquela pessoa que tem um compromisso com Ele, de obedecer os seus mandamentos. Discípulo é a melhor palavra que expressa isso. Tem 3 tipos de pessoas no mundo: o incrédulo, o religioso, evangélico e católico, e o discípulo. O incrédulo, ele vive para fazer e satisfazer a própria vontade e não acredita em Deus. O religioso acredita em Deus, respeita a Deus, vai nos cultos, nas reuniões, no domingo à noite, às 7 horas, lê a Bíblia e ora de vez em quando, mas ele vive para fazer a sua própria vontade. Eu vou explicar melhor sobre isso na hora de falar do senhorio de Cristo. Agora o discípulo é aquele que renunciou a tudo. É aquele que nega a si mesmo, toma a cruz, perde a sua vida para fazer a vontade de Jesus. Ele tem Jesus como centro de sua vida. Ele vive para fazer a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Irmãos, os religiosos evangélicos e católicos que estão cheios, lotados no Brasil, não estão ajudando. Não está mudando o Brasil. O Brasil continua corrupto. Esse ano, inclusive, nós tivemos nós fomos testemunhas da maior corrupção da história do Brasil. E o Brasil nunca foi tão evangélico. Por isso que nós precisamos fazer discípulos e não crentes. Precisamos fazer discípulos e não evangélicos. Precisamos fazer discípulos e não cristãos. A palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. A palavra crente aparece 7. A palavra discípulo, mais de 200 vezes no Novo Testamento. É a palavra que mais identificava os seguidores de Cristo, que tinham tudo em comum, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, que não cessavam de pregar e ensinar Jesus de casa em casa, que eram perseguidos, dizimados, açoitados, cerrados pelo meio. Vira para o seu irmão e diz assim, ó, eu sou discípulo de Jesus. Amém? Você não é crente, você é discípulo. Segundo, Deus quer edificar uma igreja que tenha Jesus como Senhor. O texto de Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9, Paulo fala assim, ó. Essa é a mensagem de fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e crê no seu coração que Ele ressuscitou, será salvo. Filipenses 2,11, ele fala assim, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. 2 Coríntios 4, versículo 5, Paulo fala assim, nós pregamos a Jesus como Senhor. Tem um evangelho solto por aí que promete salvação, perdão dos pecados e vida eterna para as pessoas, simplesmente pelo fato delas levantarem as suas mãos e repetir uma fórmula tradicional.
Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. Quantos já ouviram esse evangelho? Está lotado por aí. Na mente das pessoas que nem nunca foram numa denominação evangélica, já tem instalado essa tradição evangélica, que faz evangélicos crentes que não estão mudando o Brasil, que não estão mudando suas vidas, não estão mudando suas famílias, não estão mudando sua conduta, seu temperamento, seu comportamento, porque aceitaram Jesus como Salvador e continuam mentindo, aceitaram Jesus como Salvador e continuam vendo pornografia na internet, aceitaram Jesus como Salvador e continuam xingando. Não tem nenhum versículo, nem no Velho, nem no Novo Testamento, que promete salvação só pelo fato de confessarmos: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Pode procurar esse versículo, você não vai encontrar, eu já procurei. Mas Paulo, que nós admiramos tanto, ele proclama Jesus como o Senhor. Eu citei 3 textos aqui, tem mais. Esse evangelho transforma as vidas, porque nós temos que pôr um ponto final na nossa independência, para que Jesus agora seja o Senhor e dono da nossa vida. Irmãos, essa é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida. É se render ao senhorio de Cristo. Amém? Vou explicar melhor. Esse Jesus, no mundo, ele é aceito desde que ele não se meta na vida deles, na nossa vida. Desde que ele não se intervenha na nossa vida. Ele só é aceito no mundo se ele se adaptar aos novos tempos. Na igreja, esse Jesus só é aceito se ele não mudar o meu estilo de vida. É um Jesus que salva, mas não muda o estilo de vida da pessoa. É um Jesus que fala de vitória, mas concorda com a divisão da igreja. É um Jesus que fala de prosperidade, mas aceita maridos brutos e mulheres encrenqueiras. Fala de sucesso, mas aceita filhos desobedientes. Um Jesus que aceita desonestidade, mentira. Que fala de bênçãos, mas concorda com irmãos que fiquem sem se falar. Que fala de cultos maravilhosos, mas de pessoas que desonram o nome dele no trabalho, no campo de futebol, na faculdade, nas universidades, na nossa casa. Esse é o Jesus que é aceito na igreja. Mas esse não é Jesus. Jesus é Senhor. É um Jesus que se mete na nossa vida. É um Jesus que quer mudar o teu caráter, que se mete no teu temperamento, no seu comportamento, na sua personalidade. É um Jesus que se intromete na tua vida e começa a mudar as coisas. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Quantos estão entendendo? Aleluia, Senhor. 3. Deus quer edificar uma igreja que passou pelo novo nascimento. Agora nós vamos ler Bíblia, que é importante ler esse texto. Vamos abrir em João capítulo 1. Deixa eu ver o 2 aqui. Aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13.
João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder para essas pessoas se tornarem filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Irmãos, tem um novo nascimento. Eu nasci da vontade da carne do meu pai e da minha mãe em 1985. Dia 15 de setembro de 1985 eu nasci da vontade da carne do meu pai e da minha mãe quando eles tiveram relação sexual. Mas em dia 23 de maio de 2004, eu nasci da vontade de Deus. Eu nasci de novo. E minha vida mudou. O Márcio que usava drogas não usou mais. O Márcio que era viciado em cigarro e fumava um maço de cigarro por dia, não fumou mais. O Márcio que saía com as gurias, não saiu mais. O Márcio que ia nas baladas, mentia, falava palavrão, fugiu de casa, enfrentava a polícia, dava trabalho na escola, foi expulso de escola, não fez mais. Sabe por quê? Porque eu nasci de novo. Irmãos, esse negócio aqui de novo nascimento funciona. Funciona. Amém? Amém. Esse versículo aqui, 12, ele está falando que Deus dá o poder para a pessoa se tornar um filho de Deus. Aí eu te pergunto, todas as pessoas do mundo são filhas de Deus? Sim ou não? Não. Deus quer ser o pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Só se tornam filhos de Deus quando nascem de Deus. Nascem da parte de Deus. Vamos ler João capítulo 3, é só virar a página. Do 1 ao 7. João 3, do 1 ao 7. João capítulo 3, do 1 ao 7. Eu vou ler. Aqui Jesus está conversando com um cara chamado Nicodemos. Eu vou ler do 1 ao 7, rapidão. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, foi conversar com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isso respondeu Jesus para esse cara, Nicodemos. Olha o que Jesus falou para ele. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O cara não entendeu nada que Jesus falou. E olha aqui que o cara falou para Jesus. Olha o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Não entendeu nada, né? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eu já tenho 1,91 m, minha mãe ficou menor do que eu. Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus coçou a cabeça e falou: não, você não está entendendo. Eu vou te explicar melhor. Olha o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, o que é nascer da água? Ser batizado. O que é nascer do Espírito? Receber o Espírito Santo. Atos 2:38. O Tiago, o Braz e o Adriano estão trabalhando isso com vocês. Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 6. Eu amo esse versículo, é sensacional esse versículo. Olha só o que está no 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe o que significa isso? Aquele que nasceu da carne do pai e da mãe sempre vai ser uma pessoa carnal. E sempre vai manifestar frutos da carne.
mentira, palavrão, impureza, etc. Você conhece, sabe quais são os frutos da carne. Essa pessoa, ela não tem chance de viver uma vida espiritual. Essa pessoa carnal, que nasceu da carne, ela não tem chance nenhuma de viver uma vida espiritual. Porque o que é nascido da carne é carne e sempre vai ser carne e vai manifestar frutos da carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é uma pessoa espiritual. A vida espiritual da pessoa começa quando ela nasce de novo. Quantos estão me entendendo? Tem um livro de um irmão da Argentina chamado Jorge Mitian, chama Projeto do Eterno. Eu recomendo esse livro, sensacional esse livro. Nesse livro, ele falando sobre o novo nascimento, olha só o que ele fala. Olha só o que ele fala. As coisas da velha vida, a má conduta, os pecados, os costumes mundanos, a concupiscência da carne, a vã maneira de viver se tornam coisas do passado. 2 Coríntios 5,17 fala assim, ó, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso acontece com uma pessoa que nasce de novo. Um novo nascimento funciona, porque crucifica o velho homem carnal, maldito, rebelde, insubmisso, desobediente e independente. O velho homem precisa ser crucificado. E nós precisamos nascer de novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Uma vez uma família de uma cidade de Itaí entrou em contato conosco porque o filho estava nas drogas e os pais não sabiam o que fazer com ele. E eles queriam que eu fizesse um link desse guri com os irmãos lá do Chile. Eu fui ministrar lá no Chile o ano passado e eu tenho contato com os irmãos. E eles queriam que eu pegasse esse guri e levasse para o Chile para ver se ele para de usar droga. Eu falei, olha, moça, pode ser uma saída. Mas deixa eu te contar o meu testemunho. Eu não precisei mudar de país para parar de usar droga. Eu mudei de reino. Eu saí do império das trevas e entrei no reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13 fala sobre isso. Eu me tornei uma nova criatura. E tudo se fez novo ao meu redor porque eu me tornei uma nova criatura. Eu respiro outro ar. Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Amém? Quatro. Deus quer edificar uma igreja que vive em santidade. Deus quer edificar uma igreja que vive em santidade. 1 João 2,6 diz assim, ó, aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Cristo andou em santidade. E Deus quer edificar uma igreja que vive em santidade. Amém? A igreja precisa urgentemente recuperar a sua santidade, a sua integridade. Porque a igreja vivendo de uma vida desordenada em nome do Senhor está colocando em descrédito o Evangelho. Porque as pessoas do mundo, quando escutam o Evangelho, já falam assim, ih, é ladrão. Ih, quer pegar meu dinheiro. Sabe por quê? Porque a igreja perdeu sua credibilidade com o mundo. Porque não falta santidade. Falta integridade.
A palavra fala em Atos que todos admiravam a vida dos irmãos, dos discípulos que estavam em Jerusalém. Tinham apreço por eles, tributavam grande admiração por eles. Porque eles tinham integridade, eles tinham caráter, eles tinham santidade. Deus quer edificar uma igreja que vive em santidade. Paulo dá uma dura nos Romanos, porque ele fala assim, ó, você que ensina que não pode roubar, rouba. Você que ensina que não pode adulterar, adultera. E por causa disso, o nome do Senhor é blasfemado entre as nações. Por vossa causa, Paulo dá uma dura nos Romanos. Porque eles ensinavam que não podia pecar e pecavam. Ensinavam que não podia roubar e roubavam. A igreja precisa recuperar sua santidade e sua integridade. Amém? Irmãos, é possível viver em santidade. É totalmente possível viver em santidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura, o velho homem já foi crucificado, eu morri para o pecado. Eu tenho uma nova mente, um novo coração que é inspirado por Jesus. Está aqui dentro, em alta temperatura, está fervendo, está borbulhando. Eu tenho uma mente renovada. Amém? É possível viver em santidade. É possível. 5. Deus quer edificar uma igreja que viva em unidade. Vou só citar, a gente não vai ler. Em Atos 15 acontece uma desavença entre os irmãos. Porque os apóstolos pregavam a salvação pela fé. E veio alguns indivíduos da Judéia falando que eles tinham que observar a lei de Moisés. Queriam introduzir o judaísmo. Isso acontece hoje. Tem alguns homens que cobiçam o título de apóstolo porque lhes dá poder. E eles estão introduzindo o judaísmo no meio da igreja, querendo voltar à lei. Sendo que Jesus trouxe a graça, a fé, o Espírito Santo. E isso aconteceu na igreja de Jerusalém, em Atos 15, você lê, e houve uma desavença. Ameaçou dividir a igreja, uns pelos apóstolos e outros pelos judeus. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? O que eles fizeram? A Bíblia fala que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para corrigir essa questão, para que a igreja não fosse dividida. E eles resolveram e a unidade da igreja foi mantida. Quer trazer uma aplicação para o nosso meio aqui agora? Irmãos, vai acontecer, e já aconteceu, e não vai deixar de acontecer, algumas desavenças entre nós. Onde tem relacionamento, tem desentendimento. Eu não preciso nem ser profeta para saber disso. E até entre o Asaf e a Rosana tem desentendimento. Sabe por quê? Porque tem relacionamento. Aí você pode me dizer, Márcio, então qual é a diferença da igreja e do mundo? A diferença é que nós perdoamos. O mundo guarda amargura, vira as costas e sai fora. Mas os desentendimentos que acontecem entre nós não é motivo para dividir a igreja. Não é motivo para virar as costas. Não é motivo para guardar amargura. Nós vamos perdoar uns aos outros. Amém? Teve um ajuntamento lá na casa, não me chamaram. Foi todo mundo, menos eu. Amém. Eu vou perdoar. Isso vai acontecer. Principalmente porque nós estamos crescendo em número. Não dá para chamar todo mundo em todo momento. Não vai dar. E os irmãos precisam ser perdoadores, precisam compreender. Precisam ser compassivos, misericordiosos uns com os outros. Vai entrar coisa de doutrina, vai entrar as coisas. Mas nós não vamos dividir a igreja. Amém? Amém. Deus quer edificar uma igreja que vive em unidade. 6. São 9 e 10. Só tenho 6, o 7 e o 8 e eu termino.
Mas é rápido, eu estou levando 5 minutos cada um. 6. Deus quer edificar uma igreja que anda no Espírito. Esse texto é bom de ler. Vamos ler Gálatas 5. Eu já falei 40 minutos. Vamos ler Gálatas 5. Versículo 16. Não, vamos ler só o versículo 17. Só o versículo 17 e a gente pula para o 24. Só esses dois para não estender muito. Gálatas 5:17. Eu vou ler aqui, ó. Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Depois a gente lê o outro versículo. Sabe o que ele está falando aqui? Que a carne, a nossa carne, ela milita. O que é milita? Luta, briga, guerreia contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque eles são opostos. Sabe aquele negócio assim, ó? Ah, mas eu não sinto de ler a Bíblia. Ah, mas eu não sinto de orar. Ah, mas eu não sinto de ser batizado. Ah, mas eu não sinto de proclamar o Evangelho. Ah, mas eu não sinto de perdoar aquela pessoa. Sabe o que é isso? Sabe qual é o nome disso? Carne. Esse é o nome disso. Sabe aquela preguiça que dá? Agora eu vou ficar na frente da TV, eu não vou ler a Bíblia. Sabe qual é o nome disso? Carne. Tem gente que usa isso como desculpa, falando, ah, mas que Deus, Ele não está fazendo eu sentir de ler a Bíblia, então eu não vou ler. Irmãos, isso é carne. É a carne lutando contra a vontade do Espírito Santo na tua vida de ler a Bíblia. Eu li 10 vezes a Bíblia inteira por pura disciplina e obediência. Eu confesso para você, eu não sinto vontade, não é todos os dias que eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu não deixo de ler. Sabe qual é o nome disso? Senso de responsabilidade. Eu não sinto de acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus às 7 para entrar às 8 no serviço. Eu não sinto de fazer, eu sinto de dormir até meio-dia. Mas eu não durmo até meio-dia, eu levanto e vou trabalhar. Sabe como chama isso? Senso de responsabilidade. Irmãos, nós precisamos aprender a ser responsáveis. Com a leitura da Bíblia, em buscar o Senhor, em oração, em proclamar o Evangelho, em jejum, em louvor e adoração. Precisamos aprender a ser responsáveis. A carne não vai sentir. A carne não vai querer. Você vai ter que crucificar a carne e fazer a vontade de Deus por obediência. Hebreus 5:8 fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, embora sendo filho. Tem gente que fala que isso é hipocrisia. Eu falo que isso é obediência. Eu não estou com vontade de perdoar, mas eu perdoo por obediência. Não é hipocrisia, é obediência. Nós precisamos aprender a ser obedientes, mesmo contra a nossa vontade. Quantos estão entendendo? Amém. O Asaf tem 2 filhos. Uma chama Aurora, tem síndrome de Prader-Willi, tem 20 e poucos anos, e o André, que tem 18, 19 anos. O filho dele, quando tinha 6 anos, fazia aula de violino. 6 aninhos. Quantos anos tem o guri? 5. Um ano depois dele, quando tinha 6 anos, o André, filho do Asaf, fazia aula de violino. Fó, 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 fó.
E em Porto Alegre, onde eles moram, em julho, é aquele frio de rachar. Que chove o dia, chove a semana inteira e chove o mês inteiro, aquele frio, e a aula do André era de manhã. E o Azaf foi lá acordar o filho dele, todo enroladinho no cobertor, naquele frio de Porto Alegre. Filho, vamos para a aula de violino. Não, pai, eu não quero, pai, eu não quero ir para a aula de violino, pai. Mas por que, filho? Não, eu não estou com vontade. Filho, algumas coisas nós fazemos por obediência e não por vontade. Aí ele disse assim para o filho dele: aqui na nossa casa nós temos projetos inteiros. Papai e mamãe não vai deixar você parar de fazer aula de violino até que você termine o primeiro livro. Porque nós temos projetos inteiros na nossa casa. Você não vai parar as coisas pela metade. E nós vamos contra a sua vontade. E você vai na aula de violino. Sabe o que aconteceu? Ele foi na aula de violino e aprendeu o negócio. O ano passado, ele foi tocar violino. Sabe aonde? Em Jerusalém, em Israel. Porque um dia o pai dele aplicou o reino de Deus e ensinou ele a obedecer. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Amém? Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito é andar em obediência. Quem está cheio do Espírito, tem um irmão em Porto Alegre que chama John Gottfriedson. Ele fala assim: quem está cheio do Espírito Santo está cheio de obediência. Amém? Isso é andar no Espírito. 7. Deus quer edificar uma igreja que proclama o Evangelho. Eu amo um versículo de Atos 5,42 que fala que os discípulos não cessavam de pregar de casa em casa, no templo, todos os dias. Nada interrompia esses caras. Eles eram perseguidos pelos governantes, eram presos. Aí o anjo entrava na cadeia, tirava o Pedro da cadeia. Sabe o que ele fazia no dia seguinte? Ia pregar o Evangelho. Ia ensinar Jesus nas casas. Ninguém, nada interrompia esses caras. Quando eles foram açoitados por pregar o Evangelho, a Bíblia fala que eles se encontraram dignos de sofrer perseguição por causa do Evangelho. Eu tive uma experiência parecida. No começo desse ano, eu estava passando na Praça Tiradentes ali, à tarde, e eu não estava trabalhando na época, e estava lotada aquela praça, eu não sei que povo de Agudos estava fazendo aquela praça e não estava trabalhando. Um dia de semana à tarde, e nem eu, né? E tinha uma gurizada de drogados ali, largado ali na praça. E eu me misturei, sentei no meio deles, me misturei assim e comecei a pregar o Evangelho para eles, sentado do lado deles. Aí veio a polícia, mão na cabeça todo mundo. Aí tá lá o Márcio, no meio dos caras com a mão na cabeça. E eu virava, até eu, mão na cabeça e cala a boca. E eu olhava assim, meu Deus, o que essas pessoas vão pensar? Eu com a mão na cabeça, vão pensar, pronto, o Márcio voltou para as drogas. Daí hoje eu encontrei um irmão que a professora dele falou na sala de aula, na frente de todo mundo, falando, olha, tem um doido em Agudos que foi pregar o Evangelho na praça, no meio dos caras, foi enquadrado pela polícia, disse que usava droga, o cara mudou. O cara mudou completamente. Eu me senti um dos apóstolos, né? Me encontrei digno de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Nada interrompia esses caras. Eles pregavam, ensinavam. Eram açoitados e continuavam ensinando. Eram presos, continuavam proclamando. Nada cessava esses caras.
Deus quer edificar uma igreja assim. Proclama o Evangelho. Oitavo e último. Esse nós vamos ler. Atos 2, 42 a 47. Aí eu paro e falo. Atos 2, 42, 42 a 47. Como que é 8? Você não falou ainda, né? Você não falou que é 8, né? O oitavo é Deus quer edificar uma igreja que atende à necessidade dos irmãos. Atos 2. Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ó 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que maravilhoso, eles viviam em família, eles vendiam suas propriedades para atender a necessidade dos discípulos. Hoje o Brás deu uma palavra maravilhosa no grupo, né? Sobre isso daí, né? Se você ouvir, eu não vou porque eu não tenho condições, é o diabo que está te falando, porque a igreja está preparada para atender todos os necessitados. Eu escutei um testemunho de uns irmãos que estavam evangelizando em um determinado lugar. Eles juntaram 50 irmãos e foram evangelizar. Aí eles conheceram uma mulher que ela tinha uma cozinha e ela foi impedida pelo patrimônio público porque tinha coisas desordenadas na cozinha dela. E aí os irmãos, cheios de compaixão, evangelizando ela ainda, se juntaram todos e ordenaram, bancaram e deram todos os recursos para ela colocar em ordem lá diante das autoridades, da sociedade, lá dos requisitos que precisava. Aí ela começou a vender a comida, continuou a vender a comida dela lá, e ela começou a distribuir para 200 pessoas que foram evangelizadas e muitos se converteram, era de outras cidades. Aí o evangelho chegou nas outras cidades e começou a expandir, por causa que uma mulher foi atendida à necessidade dela. Olha quem tinha por trás dela. Por trás dela tinha uma multidão de gente. Por causa de uma mulher que foi atendida à necessidade. Nós precisamos aprender esse negócio, de atender a necessidade de todos os irmãos. Não pode ter gente necessitada no nosso meio. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu estás aqui conosco, em nós e entre nós. E hoje nós ouvimos tua voz. Por causa disso, nós saímos daqui hoje, Senhor, diferentes do que chegamos. Saímos daqui fortalecidos, consolados e renovados e edificados na fé, Senhor. Nós não temos dúvida nenhuma que a boa obra que o Senhor começou em nós vai aperfeiçoar até o teu dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos abertos e clamamos para que essas características da igreja que o Senhor quer seja edificado na nossa vida e que seja notável, que brilhe a tua luz através de nós para o mundo e para as nações. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Obrigado por me escutar, por vir todos, pela paciência. Eu falei 54 minutos. Eu vou tentar pôr no YouTube, quem quiser ver depois eu vou pôr lá. Eu tenho um canal no YouTube, chama Márcio Torres, tem vários materiais lá, tem várias coisas lá, quem quiser acessa. Tá bom? Dá um abraço no irmão que está do seu lado e fala assim: você é um discípulo de Jesus. Tá boa.